Uma pessoa que não faz nada, você pede ela para fazer uma coisa, aquilo é um projeto, aquilo é um absurdo, aquilo é uma complicação. Como é que você faz para poder produzir mais com menos, fazendo mais com menos? O grande segredo está na sistematização. Hoje, no mundo que nós vivemos, complexo, veloz e incerto, quem corre anda, quem anda está parado, quem está parado está andando para trás. Ou seja, como o universo se tornou muito mais dinâmico e as próprias escolas não estão preparadas para ensinar os alunos para esse mundo, as escolas estão ensinando para um mundo que não mais existe, que é da era industrial, e nós já estamos na era do conhecimento, já estamos até na era da nanotecnologia, ou seja, já passamos até da era do conhecimento. Então tudo acontece num modo complexo, veloz e incerto. E com isso, o que acontece? Coisa que funcionava antes não funciona mais. Se eu não tenho uma sistematização atualizada do meu processo, eu vou ficando para trás. Então eu tenho que estar num constante processo de aprendizagem. É o eterno aprendiz. Antigamente você se formava, colocava o seu diploma na parede e o resto da sua vida você vivia em função daquele diploma. Hoje, quando você recebe o seu diploma, aquilo que lhe deu o diploma já ficou obsoleto. Aquela sistematização que você adquiriu já não é suficiente. Então você tem que estar constantemente questionando como que eu posso sistematizar melhor o meu dia, como que eu posso usar o meu tempo de um modo mais eficiente. Ver para crer ou crer para ver? São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. É um modo de você perceber a realidade. Vendo, você acredita. Mas nós já discutimos que isso pode enganar a gente. E o contrário, crer para ver. Juscelino Kubitschek, quando quis criar Brasília, ele não viu Brasília primeiro, ele acreditou que naquele cerrado ele poderia fazer Brasília e transformou aquele cerrado em Brasília. Foi crer para ver. As pessoas bem-sucedidas, elas são visionárias, elas creem para ver. O que você está precisando crer para ver, para manifestar na sua vida? Nós temos 3 modos de adquirir conhecimento. Nós temos o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. O olho da carne são os órgãos dos sentidos que nós captamos. O olho da mente é essa habilidade que nós temos de visualização. Albert Einstein foi considerado pela revista Time o homem mais inteligente do século XX. Einstein dizia, imaginação é mais importante do que conhecimento. Todas as vezes que houver uma disputa entre imaginação e conhecimento, imaginação ganha. E imaginação o que é? Visualizar. Imaginação é crer, é criar, é imaginar primeiro uma coisa que ainda não é realidade. Então, se você quiser ser mais bem-sucedido na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, você tem que passar por esse processo de crer para ver. O universo é potencialmente um lugar abundante. Tem para todo mundo. Para eu ganhar, você não precisa perder. A não ser que você insista, aí o problema é seu. Então nós temos que entender que o universo sendo abundante, nós temos que partir do princípio da abundância. Quais são suas qualidades? Dá 5. Como? Não tem na ponta da língua? Você vai perguntar para quem? Para o seu vizinho? É nisso que você tem que capitalizar, meu amigo. Você imagina um jarro cheio de bolinhas amarelas e bolinhas azuis. Vamos imaginar que as bolinhas amarelas sejam as suas qualidades e as bolinhas azuis sejam os seus defeitos. O que você tem que fazer é encher esse jarro com mais bolas amarelas. Não se preocupe com as azuis. Uma hora elas vão sair do vaso por conta própria. Você tem que focar nos seus pontos fortes. Esquece seus pontos fracos. Se eu não tenho altura para jogar basquete, sabe o que eu vou fazer? Eu vou focar numa profissão que não exige altura. Aí o fato de eu não ter altura para jogar basquete não é um ponto fraco. Fica um ponto neutro. Entendeu? É muito importante você entender isso. Outra coisa importante para você entender nesse sucesso profissional, que a perspiração depende mais da inspiração. Eles dizem assim, 5% é inspiração, 95% é perspiração, é suar a camisa. O cemitério está cheio de gente que teve grandes ideias. Ter uma grande ideia não quer dizer absolutamente nada.
Eu quero saber se você tem um modelo para implementar essa grande ideia. Entendeu? O mundo está cheio de grandes ideias. O cemitério está cheio de gente que morreu sem implementá-las. Então você tem isso, essa é a parte da inspiração. Agora, a parte da perspiração, ou seja, suar a camisa, colocar em prática. Francis Bacon dizia que conhecimento é poder. Eu acho que ele estava enganado. Conhecimento é poder em potencial. O conhecimento só se torna poder quando passa do campo do pensar para o campo do agir. Porque enquanto não houver ação, enquanto não houver resultado, não faz diferença. Mais uma coisinha. Você tem que procurar fazer o que você gosta e gostar do que você faz. Você não pode só fazer o que você gosta. Você não pode comer só filé mignon ou só caviar na vida. Você tem que fazer o que você gosta. É ideal você fazer o que você gosta. Você sair para trabalhar todos os dias fazendo algo que você não gosta, eu vou te falar, é um problema sério. As pessoas que não se autorrealizam no trabalho, em geral, morrem cedo, adoecem, envelhecem e etc. Você tem que gostar daquilo que você faz. E você fazer aquilo que você gosta e gostar daquilo que você faz. Quer dizer, você tem que aprender que entre aquilo que você gosta, tem coisa que você não gosta, que faz parte. Vem com o território, entendeu? Vem junto. Então, se você observa isso e concentra nas suas qualidades, nos seus pontos fortes, você não precisa se preocupar com os seus pontos fracos. O nosso potencial é muito maior do que a gente pensa. Tem uma história verídica de uma mulher que estava com um menino de 4 anos dirigindo uma caminhonete, uma das estradas do Texas, nos Estados Unidos. O pneu furou, ela foi trocar o pneu, o macaco empenou e, sem ela perceber, o filhinho dela ficou preso debaixo da caminhonete. Você acredita que essa mulher levantou a caminhonete para a criança sair? De onde que ela tirou essa força? Fernão Cortés, o conquistador do México, um dia está dando um passeio, uma cavalgada, e os índios atacaram eles e mataram o cavalo que ele estava cavalgando. E ele foi correndo a pé. E ele saltou uma distância no abismo, que essa distância levada para um campo de atletismo, dificilmente você consegue superar um atleta pulando de tênis e calção. E ele estava de armadura. De onde é que ele tirou essa força? Tirou essa força do inconsciente. O nosso inconsciente é 99%. O nosso consciente é 1%. Então, se nós podemos entrar em contato com esse inconsciente, não só nós temos uma criatividade enorme armazenada lá, como temos uma força enorme armazenada lá. Só que a entrada, a porta de entrada do inconsciente é o cérebro direito. E o cérebro direito, a gente entrar nisso, a gente tem que estar relaxado. Por isso que é importante o relaxamento. Por isso que é importante, às vezes, você sair do seu ambiente de trabalho e, de repente, você tem a ideia mais brilhante possível quando você não está no ambiente de trabalho. Você está em outra situação. Quando o Arquimedes descobriu o princípio de Arquimedes, ele estava tomando um banho e saiu gritando na rua, eureka, eureka, eureka. O Einstein, para desenvolver a teoria da relatividade, ele estava deitado numa rede no fundo do quintal da casa dele, imaginando que ele viajava num raio de luz. E aí ele teve a grande visão e depois matematicamente comprovou aquela visão que ele teve da teoria da relatividade. Então, muitas vezes, esse poder está aí, só que nós cortamos o acesso a esse poder desde cedo. A gente chega bastante criativo no jardim da infância e vamos sendo podados, porque só a professora sabe a resposta certa. Se você não responder do jeito que foi perguntado, você está errado. Aí você começa com um complexo de inferioridade e etc, etc. Então, nessa conversa, nosso bate-papo que nós estamos tendo aqui, como é que você consegue estimular mais essa parte criativa sua? Como é que você consegue entrar mais no seu cérebro direito? Como é que você consegue usufruir desse poder, desse potencial que existe no seu inconsciente, que está disponível? Só que você tem que abrir as portas, né? Você tem que deixar isso chegar até lá. Se você anotar todas as preocupações que você tem, mais de 99% daquilo que você se preocupa não vai acontecer nunca. A primeira coisa que eu quero definir para você é o que eu chamo de sucesso. Se eu lhe perguntar o que é sucesso, o que você responderia? Se eu perguntar para um amigo seu, provavelmente a resposta será diferente, não é verdade? Sucesso significa coisas diferentes para diferentes pessoas.
A definição que nós vamos usar é uma definição que vai servir para todos nós. Sucesso é conseguir o que você quer. O que é diferente de felicidade. Felicidade é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. É só aceitar o que você tenha. Isto não lhe impede de continuar almejando outras coisas na vida. Para que qualquer coisa ocorra no seu universo físico, são necessários 3 componentes. São necessários o querer, o saber e a oportunidade. Imagine que você queira atravessar um cabo de aço de um prédio para outro. Você queira, você sabe atravessar, mas não existe cabo de aço. Você não vai conseguir. Vamos supor que você queira, existe o cabo de aço, mas você não sabe. É impossível, não é verdade? Se você sabe, se você tem o cabo de aço, mas hoje você não está afim, você também não vai atravessar. Como que nós criamos esse contexto onde esses 3 componentes se manifestam? O querer, o saber e a oportunidade. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Não é só assistir o vídeo, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Porque se fosse só assistir o vídeo ou só ler, você poderia ler a Bíblia e ir para o céu. Não é bem assim, não é verdade? Então o que nós vamos exigir aqui é que você assista o vídeo. Você vai ter que assistir esse vídeo várias vezes, porque repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou, não é verdade? Você não aprendeu da noite por dia. Sucesso também, nós não conseguimos aprender da noite para o dia. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que assistir esse vídeo várias vezes para que isso seja incorporado na sua estrutura psicológica e faça parte de você, que você internalize, seja parte de você esse conhecimento que nós estamos passando aqui. Depois que houver uma internalização disto e você começar a aplicar, isso vai ficar automático para você. Do mesmo modo que você não precisa se automotivar para escovar os dentes, você não chega no espelho de manhã e pergunta: será que eu vou escovar os dentes hoje ou será que não? Você simplesmente pega a escova, a pasta e escova, não é verdade? Já se tornou um hábito para você. Então, do mesmo modo que escovar os dentes se tornou um hábito para você, sucesso pode se tornar um hábito. Mas para se criar um hábito, é necessário que pelo menos passe pelo seu cérebro aquele tipo de pensamento 21 vezes. Eu não estou dizendo que você vai ter que assistir esse vídeo 21 vezes. Eu estou dizendo que você vai ter que assistir o vídeo várias vezes e colocar em prática aquilo que você está assistindo aqui, e isso então vai ficar sendo parte de você. O tempo é o melhor dos mestres, só que infelizmente termina matando todos os seus discípulos. Você pode aprender por conta própria, é um jeito de você aprender na vida. Ou você pode aprender com quem sabe. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então só existe o aqui e agora. Existem pessoas que se escondem no passado. Eu sou assim porque o meu pai fez isso, porque a mãe fez isso, porque a minha infância foi assim. A sua infância já passou. Não tem nada que você possa fazer a respeito. E não adianta você se preocupar com o futuro, porque o futuro ainda não chegou. Se você comprar um aparelho eletrônico numa loja, ele vem com um manual, onde que liga, onde que desliga, como que regula, não é verdade? Você recebeu isso aqui, que é a coisa mais sofisticada que existe no planeta. Chama-se cérebro. Tem 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas. E você não está usando nem 3% da capacidade que você tem aí. Já imaginou o potencial que está armazenado? O homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. E de acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos, porque nós poderíamos estar utilizando o nosso cérebro de uma forma totalmente diferente. A maioria não usa o cérebro para pensar. Usa o cérebro para ter pensamentos. É totalmente diferente. Se eu lhe pergunto se há 5 dias atrás foi um dia antes de quarta, que dia que será depois de amanhã? Para você responder essa pergunta, você tem que pensar. Mas o que você faz?
99% do tempo é ter pensamentos. O indivíduo, para ser bem sucedido na vida, ele tem que aprender a trabalhar com os dois lados do cérebro. Se ele é só cérebro esquerdo, é aquele indivíduo que você conhece, que é inteligente, sabe cálculo, sabe matemática, trabalha numa lojinha no centro da cidade, é o caixa lá, e lá vai ficar a vida inteira. Por outro lado, o indivíduo que só trabalha com o cérebro direito é aquele indivíduo muito criativo, com grande imaginação, que não implementa nada que ele imaginou. Existe uma lei universal chamada lei do aumento. Tudo aquilo que você concentra, aumenta. É assim que o cérebro funciona. Se você se concentrar nos seus problemas, eles vão aumentar. Se você se concentrar na solução dos seus problemas, a solução aumenta. Então é muito importante você focalizar onde você quer gastar a sua energia. Henry Ford dizia, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer jeito você está certo. Porque uma vez que você está trabalhando com as suas crenças, que nós vamos discutir no futuro, você está sempre certo. Você já notou que você está sempre certo? É sempre você certo? A outra pessoa que não consegue entender? Percepção é realidade e tudo mais é ilusão. A única coisa constante no mundo é mudança. Você sabe que você não pode pisar no mesmo rio duas vezes, né? Você coloca o pé no rio, quando você tira, quando você vai pisar de novo, aquela água já foi embora. Não é verdade? Está tudo mudando. O universo é dinâmico, ele muda o tempo todo. Você conversa com uma pessoa hoje, você encontra com essa mesma pessoa daqui a um mês, você mudou, ela mudou. Só que o problema é que você continua tratando-a como se ela não tivesse mudado, e vice-versa. E aí cria o problema. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos animais de hábitos. Nós criamos hábitos e continuamos perpetuando esses hábitos. Eles fizeram um estudo e mostraram que você de manhã, quando escova os dentes, se você escova hoje 35 vezes a escova no dente, amanhã você vai escovar 37, 34, por aí. Ou seja, até nesses pequenos detalhes você mantém esse hábito. E um pensamento, uma vez pensado, ele se torna eterno, sabia? Ele vira hábito. A não ser que você pare e repense. Existem hábitos positivos que lhe ajudam e vale a pena tê-los. Você tem um hábito, por exemplo, de fazer ginástica, ótimo. Isso vai manter o seu corpo jovem por muito tempo. Agora, se você tem um hábito, por exemplo, de fumar, você está lhe prejudicando. Cada cigarro que você fuma diminui a sua vida a 14 minutos. E você não leva 14 minutos para fumar um cigarro. A nicotina contida num cigarro é suficiente para matar 2 rãs. Só que as pessoas, de um modo geral, o que elas fazem? Elas se escondem no passado ou se escondem no futuro. É muito fácil você se esconder no passado. Você reclama que você é do jeito que você é por causa das circunstâncias da sua infância, do modo que seu pai lhe batia, a sua mãe te tratava, etc. Ou você pode se esconder no futuro, se preocupar com as coisas que vão acontecer. Você já prestou atenção na palavra preocupar? Pré-ocupar. O que é pré-ocupar? É você ocupar a sua mente antes da hora. Se a sua mente estiver ocupada, você não tem tempo de pré-ocupar. E como é que você ocupa a sua mente? Se comprometendo em fazer uma diferença na sua vida. A vida ocorre no aqui e agora. No seu cérebro não existe futuro, sabia disso? Você já acordou amanhã? Não, é sempre hoje. Exatamente isso. Aqui e agora. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem, verdade? Pois é, isso tem muito a ver com a codificação que você tem da sua autoestima. Porque essa autoestima foi gerada através do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Nos primeiros 7 anos de vida, você não tinha capacidade cognitiva. O seu cérebro funcionava como se fosse uma esponja. Você estava consciente, mas você não estava consciente que você estava consciente. Essa é a verdade. No processo criativo, nós temos 3 fases. Você tem a fase da germinação, a fase da assimilação e a fase da conclusão. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: é muito difícil prever, principalmente o futuro. O único jeito que eu conheço de prever o futuro é inventá-lo. E
Como é que você inventa o futuro? Você inventa o futuro aprendendo a trabalhar com a tecnologia de linha de tempo. Você tem na sua estrutura neurofisiológica um jeito de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. Se eu lhe perguntar, você escovou os dentes ontem? Você diz, escovei. Você escovou os dentes hoje? Você diz, escovei. Você escovou os dentes amanhã? Você diz, não. Amanhã ainda não chegou. Aí eu lhe pergunto, como é que você sabe que ontem era ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou? Você vai dizer, eu sei porque sei. Pois bem, existe um modo dentro do seu cérebro de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. No momento que você aprende como que o seu cérebro codifica tempo, você pode fazer o passado virar futuro e o futuro virar passado. E com isso você pode criar memórias do futuro do mesmo modo que você tem memórias do passado. E quando você cria memórias, fica mais fácil de se manifestar. Então nós somos animais linguísticos, eu já falei isso em vídeos anteriores. Através da linguagem nós somos capazes de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa a sua infância, não interessa o que aconteceu com você, você pode transcender, começar de novo. Para você começar de novo, você precisa trabalhar num tripé. O primeiro é escolha, o segundo é mobilidade e terceiro é mudança. Primeiro você tem que saber escolher. Você diz, não, eu sei escolher. Provavelmente você não sabe. Sabe por quê? Você escolhe aquilo que é possível. Você não escolhe aquilo que você realmente quer. Você imagina uma criança, escolhe um presente de aniversário e pede para o pai e para a mãe, chega no dia do aniversário, ela ganha outro. Essa criança decide o seguinte, eu nunca mais vou escolher o que eu quero. Eu vou escolher aquilo que eu acho que é possível, porque eu não vou ficar frustrado. É a mesma coisa com você. Você já escolheu o impossível? Isso é que nós queremos discutir aqui, é a escolha do impossível. Nós estamos discutindo você fazer escolhas. Existem escolhas que são fundamentais. Por exemplo, eu escolho ser a força criadora na minha vida. Isso é uma escolha fundamental. Porque as pessoas, de um modo geral, tudo que acontece de bom com elas, elas dizem, é meu crédito. Acontece de ruim, não tem nada a ver com isso. Não tem também. Porque se você tem o crédito pelas coisas boas, você também tem que ter o crédito pelas coisas ruins. Você, quando faz uma escolha, que nós chamamos de escolha primária, você faz também uma série de escolhas secundárias. Se eu escolher tonificar os meus músculos como escolha primária, eu estou simultaneamente escolhendo levantar mais cedo, ir para a sala de musculação, fazer ginástica, tomar banho, etc. Então, no momento que você faz uma escolha, você nunca faz uma escolha só, você faz uma série de escolhas. E se as escolhas, você tem direito de fazer a escolha, agora você não tem direito de escolher as consequências. Porque às vezes você faz a escolha e a consequência vem do modo que você não gosta. O seu livre-arbítrio está em fazer a escolha e não escolher as consequências. Muitas vezes você faz uma escolha que você acha que é certa e no fim você vai ter consequências drásticas. Mas feita a escolha é a primeira coisa. Depois de feita a escolha, você tem que gerar alguma coisa, ou seja, uma mobilidade. Você tem que ter uma ação, porque tem que acontecer alguma coisa entre a sua escolha e se manifestar. Esta manifestação, então, gera mudança. Você diz, mas e se eu escolher uma coisa que eu escolho ser sadio? Bom, se você escolher ser sadio, não é da boca para fora só não. Essa escolha tem que estar impregnada no seu cérebro. Você muda a sua ecologia. Se eu for lá na floresta amazônica e cortar as árvores, eu não preciso convidar animais de florestas para se mudar de lá. Eles vão sair de lá, não é verdade? Eu não preciso convidar animais de deserto para mudar para lá. Eles vão mudar para lá espontaneamente. Por quê? Eu mudei a ecologia da floresta. Passou a ser deserto. Se um indivíduo diz eu escolho ser sadio fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, há uma mudança na ecologia. Só que, claro, isso não ocorre da noite por dia, porque no processo criativo nós temos 3 fases. Você tem a fase da germinação, a fase da assimilação e a fase da conclusão. A fase da germinação, eu tenho uma ideia, eu tive uma ideia. Você já notou quando você tem uma ideia nova, tem muita energia? O universo sabe que quando você tem uma ideia, para você decolar um avião, você precisa de uma energia enorme. Você já imaginou se o avião gastasse a mesma quantidade de combustível que ele gasta para levantar voo? Cada 30 minutos tinha que parar para abastecer. Então, na germinação existe uma grande energia despendida. Aí entra num processo de assimilação, é um processo lento. Se você planta uma semente,
Não adianta você ir lá no dia seguinte ver se nasceu a plantinha. Não nasceu ainda. Mas se você pegar aquela semente e levar ao microscópio, você vai ver que dentro da semente estão ocorrendo muitas reações bioquímicas que não está visível a olho nu. Se você quer andar de bicicleta, você anda, monta a primeira vez, cai, monta a segunda, cai, monta a terceira, cai, monta a oitava, cai, monta a nona, anda. Você não pode pular da primeira para a nona. Mas quando você estava andando a sexta, a sétima, a oitava, a sensação que você tinha é que você não estava aprendendo, não é verdade? E de repente você andou. Isso chama-se assimilação. O organismo vai incorporando aquilo. E tem gente que germina uma ideia, quando entra na fase da assimilação, diz, eu tive a ideia errada, eu vou abrir outro negócio. Ele abre outro negócio antes de começar a dar lucro. Ele vai mudando para outro, para outro, para outro. E aí isso aí vai ficar acumulado no cérebro do sujeito, ele nunca conclui nada. Se você não conclui o que você germinou, você não libera energia para novas germinações. Então chega uma hora que o seu cérebro satura, você começa a ter insônia, você perde o entusiasmo pela vida e etc. Então como é que eu resolvo isso? Muito simples. Você diz assim, quer ver? Eu vou tomar café da manhã. Eu estou tomando café da manhã. Eu terminei de tomar o café da manhã. Eu vou dirigir para o trabalho. Estou dirigindo para o trabalho. Cheguei do trabalho. Cheguei ao trabalho. Então você vai fazendo germinação, assimilação, conclusão. O seu cérebro treina nisso. Quando você diz assim, eu vou abrir uma empresa, o cérebro diz, poxa, ele falou que ia tomar o café da manhã, tomou. Ele falou que ia dirigir para o trabalho, ele dirigiu. Ele falou que vai abrir uma empresa, vai sim, vamos abrir. Parece uma coisa simples, parece uma brincadeira, mas tem um impacto enorme na sua vida. E à medida que você vai fazendo essas escolhas, talvez entre em conflito com outras escolhas que você tenha feito. E Pablo Picasso dizia o seguinte, não existe construção sem destruição. Você quer construir uma casa? Você tem que furar o buraco. Não é verdade? Você tem que estragar o solo. Você tem que derrubar a árvore para fazer para madeira. Você tem que quebrar a pedra para fazer a brita. Então, do mesmo modo, se você está querendo construir novas coisas na sua vida, criando seu futuro, provavelmente você vai ter que destruir algumas das coisas concluídas. Às vezes você tem que sair de um relacionamento que não esteja funcionando, e etc, etc. Então não é só fazer, não é só construir, você tem que destruir também. Não existe construção sem destruição. Então é que eu digo o seguinte, primeiro você tem que aprender a transformar os seus sonhos em metas e depois transformar suas metas em realidade. Como é que você transforma um sonho numa meta? Bom, primeiro você tem que sonhar, né? A maioria já parou de sonhar, já jogou a toalha. Acho que o brasileiro está precisando aprender a sonhar novamente. Então primeiro você tem que sonhar. Aí como é que você transforma um sonho numa meta? Muito simples, coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, provavelmente não vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque algum dia não existe no calendário. Quando você diz, algum dia eu vou ler esse livro, quando tiver tempo, o cérebro fala perfeitamente, o dia que algum dia chegar, nós vamos ler esse livro. Só que algum dia não chega. Algum dia eu vou abrir a minha empresa. Você não abre, nunca. Então o que você tem que fazer? Colocar datas nos seus sonhos. Porque no momento que você coloca a data, eu não estou garantindo que você vai realizá-los. Mas eu estou dizendo que a sua chance de realizá-los aumenta pelo menos 1000 vezes no momento que você põe data nos seus sonhos. Você transforma os seus sonhos em metas. Mas você tem que ver que tipo de meta também. Além de você ter todas essas metas, você tem que ter uma coisa mais importante do que metas, que costura tudo isto, que chama-se finalidade de vida. Por que você está aqui? Tem gente que está aqui como tubo, come, bebe e vai ao banheiro, come, bebe e vai ao banheiro, come, bebe e vai ao banheiro, tubos humanos. Você veio aqui para uma função mais nobre do que essa. Então você tem que estar sempre questionando, e a melhor hora de você questionar isso é antes de dormir. Tudo que acontece com você nos 20 minutos antes de você ir deitar, com o seu cérebro, rumina a noite inteira. Se você assiste muita violência e vai dormir, durante a noite toda a violência rumina no seu cérebro. Se você briga com seu esposo ou sua esposa e vai dormir, você passa a noite brigado. Se você brigar, procure fazer as pazes antes de dormir, porque do contrário você vai brigar a noite inteira e vai deteriorar, vai atrapalhar o relacionamento. Então, se você fizer uma pergunta para você mesmo, durante 7 dias seguidos, qual é a minha finalidade de vida? E for dormir, durante o sono, o cérebro vai ficar ruminando essa pergunta. E talvez quando você estiver tomando café da manhã ou dirigindo para o trabalho, virá a resposta. No momento que você descobre a sua finalidade de vida
e você alinha as suas metas com a sua finalidade de vida, o universo passa a conspirar a seu favor. Você não tem mais problema financeiro, você aumenta a sua energia, a sua vitalidade, segunda-feira fica o dia mais gostoso que você está começando suas atividades. Então procure descobrir qual é a sua finalidade de vida. E você então aí vive a sua vida com essas prioridades. Porque você pode dividir tudo que você tem para fazer em duas categorias, urgente e importante. Você pode fazer uma coisa que seja urgente e importante, urgente e não importante. Importante e urgente, importante, não urgente. O ideal é você estar trabalhando em coisas importantes e não urgentes, porque aí você pode trabalhar com calma, pensar que você está correndo uma maratona e não uma corrida de 100 metros e obter o que você quer na vida. Napoleão Bonaparte dizia que só tem duas coisas que motivam o ser humano: medo e interesse. Você faz só por isso as coisas. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Ou por medo, ou por interesse. Só que tem gente que faz mais por medo, tem gente que faz mais por interesse. Então você tem que ver qual o seu modus operandi. Para você, o que faz você motivar mais? Você se motiva mais para evitar coisas ou você se motiva mais para obter coisas? Vou dar um exemplo. Se eu sou um médico e tem uma paciente na minha frente, uma paciente, eu quero que essa pessoa tome o remédio, eu sei que ela opera o mundo pelo medo, eu vou dizer para ela o seguinte, ó, se você deixar de tomar esse remédio, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Agora, se eu sei que ela opera o mundo pelo prazer, eu já vou dizer para ela assim, ó, se você tomar esse remédio, vai acontecer isso, 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 isso. Para uma eu vou dizer o que vai acontecer se não tomar o remédio. Para outra eu vou dizer o que vai acontecer se tomar o remédio. Primeiro você tem que descobrir com você mesmo se você é mais do medo ou mais do interesse. Então isso aí é importante. Como é que você faz isso? Eu vou lhe dar uma pergunta aqui agora. Imagine que eu estivesse lhe perguntando o seguinte: se dinheiro não fosse problema na sua vida, você continuaria trabalhando? Provavelmente você responderia sim, né? Aí eu vou lhe perguntar, mas por quê? Se você falar assim, eu continuaria trabalhando porque se eu trabalhar, eu evito o choro das crianças em casa, a lamúria da sogra, ou seja, você está evitando coisas. Se você respondesse para mim, porque se eu trabalhar, eu vou fazer amizades, eu vou realizar projetos, eu vou conhecer gente nova, você está buscando prazer. Então, primeiro você conhece você. Qual é o seu modus operandi? Depois que você descobriu isso, você então vai ver como os outros funcionam. Na hora que você descobre como você se motiva, porque na realidade ninguém motiva ninguém, você sabia disso? Toda motivação, no fundo, é automotivação. O que a pessoa pode fazer é usar um componente linguístico para estimular alguém a se automotivar. Então, no momento que eu entendo como que eu me automotivo, se é mais pelo medo ou é mais pelo interesse, eu entendendo essa dinâmica minha própria, aí eu posso alavancar as coisas com mais facilidade. E aí o céu fica o limite, né? Porque aí eu não dependo de ninguém. Eu dependo da minha própria habilidade em evoluir. Convicção traz sucesso. Sabia disso? Por quê? Você gosta de futebol? Domingo à tarde está assistindo uma partida, o jogador vai bater um pênalti, ele perde o pênalti. Ou porque o goleiro defendeu, ou que pegou na trave, ou que chutou para fora. Observe, aquele jogador nos próximos 15 minutos ele joga mal. Por que ele joga mal? Porque ele tem que se recuperar da sua autoestima, que foi lá embaixo, porque ele perdeu o pênalti. Um atleta, quando entra em campo, ele tem que ter a parte física, tem que estar bem fisicamente, tem que ter a parte técnica, tem que saber, no caso, jogar futebol, ele tem que ter a parte psicológica. Na vida é a mesma coisa. Eu tenho que estar bem fisicamente, senão eu não vou trabalhar, né? Eu tenho que estar bem tecnicamente, eu tenho que ter a habilidade de fazer aquilo que eu estou fazendo. Se eu não sei pilotar um avião, eu não vou pilotar um avião. Eu tenho que estar bem psicologicamente, eu tenho que estar com a minha autoestima boa. Eu tenho que estar valorizando aquilo que eu faço. Tem um sujeito que reclama assim, o meu patrão não valoriza o meu trabalho. E eu pergunto, você valoriza o seu trabalho? Porque toda valorização começa com uma autovalorização. Então, primeiro você valoriza aquilo que você faz.
para depois o mundo valorizar. É igualzinho. Primeiro você gosta de você, para depois o mundo gostar de você. Se você não gosta de você, como é que você vai esperar que o mundo goste de você? O mundo vai gostar de você se você mesmo não gosta de si mesmo? Não é um absurdo? Pois é, esse processo de você desenvolver a sua autoimagem, de você desenvolver a sua autoestima, é fundamental, não é só na sua vida pessoal, não. É na sua carreira, é em você ser promovido, em você vender. Um vendedor que tem autoestima baixa, quando ele chega no processo de a transação de venda, ele não se sente confortável, ele não se sente com a confiança necessária para poder fazer acontecer. Porque se eu estou vendendo algo para alguém, eu tenho que passar uma certa confiança. Se eu não tenho confiança no que eu estou vendendo, se eu não tenho confiança em mim mesmo, como é que o cara vai comprar alguma coisa na minha mão? Para valorizar a vida dele, se eu não consigo valorizar a minha. Então esse componente ele não é muito discutido, ele não é muito trabalhado nas empresas. Pensa que simplesmente só o conhecimento é suficiente. Se fosse assim, todo mundo teria mais ou menos o mesmo desempenho, porque vão para as mesmas escolas, estudam com os mesmos professores, e o desempenho, você pega uma sala de 50 alunos, você acompanha aqueles alunos durante a vida, eles tiveram os mesmos professores, mas eles vão ter um desempenho totalmente diferente na vida, porque essa parte da valorização é fundamental. Então você tem que todo dia estar sabendo o seguinte, como é que você faz para você valorizar a contribuição que você está dando? Como é que você se sente valorizado no processo? Se isso não acontecer, nada mais acontece. Quero conversar com você sobre a diferença entre pedir, solicitar e agradecer. Muitas vezes nós ficamos pedindo as coisas para Deus. Na realidade, nós devíamos estar agradecendo, não é verdade? Porque aquilo que nós necessitamos, nós já temos. Você imagina se você tivesse um filho, que toda vez que ele lhe visse, ele solicitasse alguma coisa. Você ia falar assim, ó, já veio o pidão de novo. Você ia começar a evitá-lo. Nós somos 6 bilhões e meio de pessoas. Você já pensou todo mundo pedindo? Na realidade, o que nós devemos fazer é agradecer, é manifestar gratidão. Agradeça aquilo que você tem para obter aquilo que você quer. A gratidão é a mãe de todas as virtudes, porque ela funciona como se fosse uma cibernética. É como se fosse um processo de realimentação. Você sabe, se você colocar na temperatura de uma sala, no termostato 21 graus Celsius, a temperatura vai ficar em torno de 21, porque a temperatura da sala vai fornecer para o termostato a informação de que a temperatura está daquele jeito que deveria de ser ou não. A gratidão é o modo da gente dizer para o universo, ó, eu estou satisfeito, eu tenho que agradecer aquilo que tem e gostaria de ter, e também agradecer aquilo que eu não tenho e não gostaria de ter. Mas eu tenho que fazer isso, não é só da boca para fora, não. A linguagem, ela só tem força, solicitando ou agradecendo, quando aquilo que sai da minha boca, na forma de palavras, tem um reflexo no meu cérebro na forma de imagens. A minha linguagem só é poderosa quando ela está gerando imagens. Então você tem que prestar atenção naquilo que você fala, mas de uma forma que à medida que você vai falando, você vai gerando a correspondência linguística no cérebro. Então não adianta, por exemplo, eu estar falando só e não dá tempo de comunicar para o meu cérebro essas imagens. Ela não tem o mesmo impacto. Por exemplo, se eu vou fazer uma afirmação, que você sabe que hoje existem estudos mostrando o poder da afirmação. Se eu fizer uma afirmação só da boca para fora, eu vou provar que a afirmação não tem valor nenhum. Mas se eu fizer uma afirmação e cada vez que eu faço a afirmação, eu deixo gerar no meu cérebro a imagem correspondente à linguagem daquela afirmação, aí isso sim tem impacto. Aí você começa a ver que faz uma diferença. Se você começar a fazer afirmações negativas, você não quer nem pensar nisso, né? Engraçado, se eu falo que é para você pensar negativo, você fala, não quero. Agora, muitas vezes você discute se o pensar positivo funciona. Ninguém quer pensar desgraça, né? Porque se pensar desgraça pode acontecer, né? Quer dizer, essa parte a pessoa acredita. Não, eu não vou pensar desgraça para não acontecer. Agora, é a parte positiva, ou é o outro lado da moeda. Então, quando você estiver solicitando, ou estiver agradecendo, ou estiver falando, você tem que deixar as imagens refletirem no cérebro. Eu quero saber se essa é a grande verdade. Nossos problemas são os nossos melhores amigos. Você não sabe o que é
Um problema pode revolucionar a sua vida. Você perdeu o seu emprego, pode fazer você virar empresário, sabia? A oportunidade é muito interessante. Ou ela se apresenta para você, ou você corre atrás dela. Quando ela se apresenta para você, ela se apresenta na forma de problema. Você resolve o problema e por trás do problema surge uma oportunidade. Se você tem que dar satisfação para todo mundo daquilo que você está fazendo, você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida dos outros. Então você tem uma atitude positiva, você tem uma atitude otimista, faz toda a diferença. Otimismo sozinho não resolve, pessimismo atrapalha. Então eu não estou dizendo que só ser otimista resolve. Você pode, inclusive, ser otimista demais. Eu estou falando quando você entra numa coisa para fazer, para você pensamento seguinte, que vai dar certo. Porque se você entrar em campo já pensando que você vai perder, você não vai ganhar jogo nenhum. O time que entra em campo achando que vai perder não devia nem jogar, não devia nem entrar em campo. Então, quando você começa um projeto, você tem que colocar toda a energia nesse projeto como se fosse dar certo. Porque aí a chance de dar certo é muito grande. Eu tenho que ter metas para me colocar em movimento, mas eu tenho que estar com a mente preparada para coisas melhores. Porque pode ser que outras oportunidades mais importantes que aquela que você está focando vão surgir na sua vida. Você tem que ter essa flexibilidade. O trabalho, você passa 50% da sua vida acordado trabalhando. Se o dia tem 24 horas, você passa 8 horas dormindo, você passa 8 horas trabalhando, então o dia tem 24, você dormiu 8, sobraram 16. Você tem 16 horas para viver. 8 horas você passa trabalhando, você passa a metade da sua vida acordado trabalhando. Se você não se autorrealiza no seu trabalho, você está jogando fora a sua vida. Pelo menos 50% da vida, porque os que o tempo está dormindo não conta. Então você tem que fazer algo que lhe traga autorrealização. Aliás, as pessoas que trabalham, o que elas querem? Elas querem, na ordem que eu vou te falar, elas querem autorrealização, elas querem se autorrealizar, elas querem um bom pagamento e elas querem oportunidade de crescimento. Você pode ver que se você for numa empresa que te paga mal, você também não vai ficar lá. Mas que paga bem, mas você não te deixa você se autorrealizar, você se cansa. E se você está lá e não é promovido, não é estimulado, se larga para procurar coisa melhor. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Então, se você não estiver preparado, não adianta nada. Se eu te oferecer você ganhar 20 mil euros por mês para dar aula de alemão na Alemanha, e você não fala alemão, não adianta nada, não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando você está preparado e a oportunidade aparece, e ela vai aparecer, porque eu disse para você no começo que ela aparece ou você correndo atrás dela, ou ela batendo na sua porta na forma de um problema. Então, quando ela aparece, quando junta sorte, quando junta preparação com oportunidade, isso se chama sorte. Ou seja, a sua sorte é construída por você. Essa pessoa que está esperando a deriva acontecer, não vai acontecer nada mesmo, não. Esse aqui é o grande problema. Se você não acredita, pergunte para um fracassado. Ele vai dizer que depende de sorte, por isso que ele perdeu. Tem pintores que descobriram que eram pintores aos 80 anos de idade. Quer dizer, a pessoa às vezes tem um talento que está aí dormente e vai descobrir muito tempo depois. Nunca é tarde para você começar o seu processo, entendeu? Então você tem que usar a sua mente, porque se ela bem ativada, ela vai ser sempre jovem. Qual o momento de começar? Agora. É agora que você tem que começar. Quando você melhora, você está melhorando. O Napoleon Hill, estudando os milionários, ele chegou à conclusão que 85% dos milionários, antes de serem milionários, eles trabalhavam com alguém. Só que eles trabalhavam com a seguinte atitude: eles trabalhavam como se a empresa fosse deles, eles faziam render como se fosse deles, eles gastavam como se fosse deles, eles administravam a empresa como se fosse deles. O dia que eles abriram a deles, eles sabiam o que é ser dono de empresa. O que a maioria dos funcionários faz? Eu sou apenas um empregado aqui, eu não vou me esforçar. O dia que eu tiver a minha, aí sim. Só que perdeu a oportunidade nesse período de aprender a ser dono de empresa. Então, você está sempre trabalhando para você. Você diz para mim assim: eu não quero mais nada na vida.
Eu digo, então está na hora de você morrer, porque você está aqui para aprender. Aliás, quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico, e quando você chegar lá do outro lado, eles vão te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que você aprendeu lá? Isso aqui é uma escola, nós estamos aprendendo. A segunda pergunta é: como que a sua passagem pelo planeta Terra fez um lugar melhor para aqueles que virão depois de você? E terceiro, mais importante de tudo, eles vão lhe perguntar: você custou mais do que contribuiu ou você contribuiu mais do que custou? Aliás, eu recomendo para você, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir à noite, que você faça a seguinte pergunta para você mesmo: eu custei mais do que contribuí ou contribuí mais do que custei hoje? E esse hoje vai sendo somado, vai sendo somado, vai sendo somado. Se nadar rio abaixo, até um boi morto viaja na velocidade do rio, porque ele está boiando. O rio abaixo, qualquer um nada. Eu quero ver você nadar rio acima com peso no pescoço. Isso é que faz você forte. É quando vem situações como essa e você vê lá na frente. Deixa eu fazer uma analogia para você. Saíram 2 indivíduos para caçar. Tá? Aí, eles estavam lá para caçar, caçando. De repente surgiu no horizonte um urso vindo em direção a eles. Você imagina, um urso vindo na sua direção. Aí um deles, o que fez? Tirou a calça, pôs o calção, tirou o sapato, pôs o tênis, e o outro olhando, o outro falou assim: o que você vai fazer? Ele falou: vou correr. Pensando em você correr, o urso corre muito mais rápido que você. Ele falou: mas ele não precisa correr mais rápido que eu. Eu não preciso correr mais rápido que o urso. Eu preciso correr mais rápido que você. Porque na hora que eu estiver correndo, você está aí de bota e tudo, que ele vai te pegar. Enquanto ele estiver te comendo, eu vou embora, pô. Quer dizer, a crise é o seguinte: a crise é para todo mundo, não é só para você. O urso é o mesmo para todo mundo. Quem que o urso pega? Quem está parado. Aquele que está correndo, o urso fica lá preocupado com o outro. Então essa metáfora você tem que pôr na cabeça. Eu não preciso correr mais rápido do que a crise. Eu preciso correr mais rápido de quem está concorrendo comigo na crise. E isso estimula você a criar, começa a criar ideias. Ideia de R$1, ou ideia de R$1.000, ou ideia de R$100.000, dá o mesmo trabalho, sabia? Começa a questionar que ideias. Hoje nós sabemos que tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina na sua cabeça a noite inteira. Você começa assim, ó. Como é que se você tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo. Você passa 1/3 da sua vida dormindo. Você já pensou que bonito se você aprender a colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Eu vou te ensinar como é que faz. A última coisa, você está com um problema que você não consegue resolver. A última coisa, você põe a cabeça no travesseiro, apagou a luz, fechou os olhos, você faz a pergunta: qual é a melhor solução para esse problema? Qual é a melhor solução para esse problema? Qual é a melhor... E vai dormir. O cérebro agora trabalha a noite inteira para você. Amanhã você vai estar tomando café da manhã, de repente vem a solução na sua cabeça. Você aprendeu a colocar... Nunca resolva um problema difícil no mesmo dia. Amanhã eu dou a solução. Dorme primeiro com o problema. Deixa ele ser trabalhado pelo seu inconsciente. Porque o seu inconsciente tem poder de resolver. Muito mais do que o seu consciente. O consciente é 1%. O inconsciente é 99%. Então você aprender a usar o seu cérebro enquanto você dorme, alavanca você na vida tremendamente. Você fala: estou desempregado, eu preciso de uma saída. Qual é a saída que pode aparecer para mim? Você pergunta isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, de repente você está tomando café da manhã, vem a solução. Isso é um direito nosso, todo mundo pode acessar isso. Só que ninguém acredita, chuta o pau da barraca, fica pessimista, começa a ter pensamento negativo, aí o universo não conspira a seu favor. Otimismo sozinho não resolve, pessimismo atrapalha. Eu quero deixar bem claro para você que a vida é uma sequência de olá e até logo. Para você dar o próximo olá, você tem que dar o até logo. O grande olá da sua vida, você não está lembrado, mas você deu quando você chegou aqui no planeta Terra. Você chegou aqui chorando e todo mundo que estava aqui para te receber estava sorrindo. Eu espero que quando você morrer,
quando você transcender, quando você mudar seu endereço cósmico, aconteça exatamente o contrário. Você vai sorrindo, porque você cumpriu a sua missão aqui, e quem ficar aqui vai ficar chorando porque você está indo. Mas isso ainda vai demorar muito tempo. Você tem uma vida inteira pela frente. E é preferível tê-la com sucesso do que sem sucesso. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. Se você observar na sua cidade, você vai encontrar indivíduos que eram CDFs, que eram estudantes brilhantes, e hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres, e hoje são excelentes empresários, estão contribuindo para o bem-estar da comunidade. Por que isso? Porque esses segundos, eles sabem dialogar com o mundo, eles sabem dialogar com a sociedade, eles aprenderam, talvez até intuitivamente, o poder da comunicação. Então, se você me permite, eu vou começar a trabalhar nesse modelo do nível 1, boca, ouvido, nível 2, cérebro, cérebro, nível 3, coração, coração. Nós só chegamos ao coração das pessoas passando pelo cérebro. Não tem outro caminho. É fácil você gostar de quem você gosta. Eu quero ver você gostar de quem você não gosta. Você faz uma decisão assim: a partir de hoje eu vou gostar de quem eu não gosto. Essa decisão é puramente do pescoço para cima. É uma decisão que não vai levar a nada. Porque se você não gosta da pessoa, fica difícil chegar no coração. Quando você está operando no diálogo no nível 1, não acontece nada. É o pai que está dando um sermão para o filho, e entra num ouvido e sai no outro. E o pai não percebe que ele vem falando isso há 5 anos e não funcionou nada. Pelo contrário, o filho até ficou rebelde de escutar o pai falar aquilo. E o pai não se dá conta que aquilo não é diálogo, que é um monólogo que ele está falando para o vento, porque está entrando no ouvido e saindo no outro. Você deve conhecer um ditado popular que diz assim: a palavra convence, o exemplo arrasta. O melhor modo de você educar seu filho não é com sermão. Isso não é diálogo, isso é monólogo. O melhor modo de você educar seu filho é com exemplo, dando exemplos. Ele vai vendo o exemplo daquilo que você quer que ele seja, ele vai observando aquilo todo dia, chega uma hora, ele e ela incorpora na estrutura psicológica. Um pai de 45, uma mãe de 45, que conversa com um filho de 15, ela tem que entender que o filho de 15 nunca teve 45, e uma mãe de 45 já teve 15 anos. Então é função do pai, da mãe, descer ao nível do adolescente, para poder haver uma comunicação. Eu só posso me comunicar com vocês se nós fizermos uma conversa que interesse vocês. Não tem outro jeito. Eu tenho que ver o interesse de vocês e começar a fazer um assunto que interesse a vocês. Então eu tenho que fazer de acordo com o seu interesse, não de acordo com o meu interesse. Eu vou fazer a vitrine da minha loja não de acordo com o meu gosto, de acordo com o gosto do cliente que eu quero atrair. No diálogo, na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece, que não é da Bíblia, tá? Quando eu falar, você vai falar, isso está na Bíblia, não está não. A frase é assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou perguntar o que você gosta.
Se eu quero agradar alguém num processo de diálogo, eu tenho que ver o que a outra pessoa quer ouvir. Eu vou começar por ali, e não o que eu quero passar. Quero que você entenda isso. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você, mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista. Aí sabe o que acontece? A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo, passa a ser monólogo, porque não tem repercussão. Para esse diálogo se ocorrer, primeiro eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Essa é a mensagem. Segundo, nós temos que conversar de uma forma metafórica. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando histórias. Como é que eu vou ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Imagine esse problema. Você vai ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Como é que Jesus ia ensinar como é o mundo espiritual para quem está na terra? Sabe o que ele fazia? Ele fazia de uma forma metafórica. Ele contava parábolas, ele contava histórias. Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história, e dentro da história eu coloco a ideia que eu quero passar para você. Era uma vez um navio de alta prioridade, porque carregava ouro, e de repente o motor desse navio enguiçou, e o dono do navio disse: para, traga aqui o melhor mecânico da região. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o motor. Ele disse: para, traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 2 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse: para, traga aqui de onde estiver, de helicóptero, quem montou essa máquina desse navio. E eles procuraram, encontraram e trouxeram ele e um assistente. E eles desceram no navio de helicóptero, foram até a casa de máquinas, escutaram o barulho da tubulação, tocaram nos tubos, e tinha uma válvulazinha vermelha num canto. E ele perguntou para o assistente dele: você tem um martelo? Tem, me empresta. Ele foi lá e pim, ligue. Eles ligaram, tudo funcionou às mil maravilhas. Os 3 indivíduos que trabalharam, o primeiro que trabalhou um dia, o segundo que trabalhou 2 dias, e esse que deu a martelada na válvula, mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou um dia mandou uma conta de $100. Quem trabalhou 2 dias mandou uma conta de $400, $200 por dia, porque ele havia trabalhado 2 dias e ele era mais sofisticado do que o outro. E quem deu a martelada mandou uma conta de $10.000. O dono do navio falou: eu vou pagar, porque ele consertou o meu navio, mas eu só pago com uma condição: que ele mostre como é que ele chegou à conclusão de me cobrar $10.000. E ele mandou um bilhete para o dono do navio: para dar a martelada, $1, para saber onde bater com o martelo, 9.999. Olha que interessante. Você imagine que nós estamos almoçando e eu conto essa história para você. Aí nós estamos num diálogo, já almoçando. Aí você vai para o seu escritório comigo, e você está pensando em me contratar para ser seu consultor na sua empresa. E você pergunta assim: doutor Laí, qual é a sua remuneração? E eu falo um preço elevado. Ao invés de você falar é caro, você vai pensar assim: esse cara sabe onde bater com o martelo. Eu preparei o seu cérebro para escutar o meu diálogo com você. Através de quê? Através de uma história, através de uma metáfora. A pessoa que sabe dialogar, ela conversa metaforicamente.
O político que ganha a eleição é um contador de histórias. O padre que faz o sermão que agrada a todos é um contador de história. Porque quando você está contando uma história, a mente crítica baixa. Você conta a história e leva o que você quer levar junto da mensagem. E a mensagem entra na estrutura psicológica. Terceira coisa importante no diálogo é uma linguagem apropriada. Você já foi a um médico e o médico começa a usar aquela terminologia médica que só ele entende. E aí você volta e a sua família te pergunta: e aí, o que você tem? O que o médico falou? Ah, não entendi o que o médico falou. Esse médico não tem nada de inteligente. Ele tem que conversar numa linguagem que o paciente entenda. Você está com um processo difícil na justiça, você vai visitar um advogado e ele começa com aquela terminologia jurídica e você não sabe o que ele está falando, precisa de alguém para traduzir. A própria Bíblia tem uma citação dizendo que se você não falar a linguagem de quem está lhe escutando, você está falando aos ares. Então é muito importante, quando você vai dialogar com alguém, não está na hora de você exibir vocabulário sofisticado, não tá tem que ser um diálogo onde a pessoa inteligente entenda. Ela não precisa ter nenhuma sofisticação intelectual para entender. Deixa você usar a terminologia intelectual quando você estiver conversando com o intelectual. E outra coisa importante é a percepção. Uma coisa é o que você está passando, a outra coisa é que o outro está captando. Ah, você é um vendedor? Sou. Você é um bom vendedor? Ótimo vendedor. E aí, você tem vendido bem? Não, tem vendido muito mal. Então você não é um bom vendedor. Talvez você não esteja fazendo uso dos recursos da metáfora, das histórias. Semana passada teve um cliente aqui e eu falei para ele o seguinte: aí você pode falar o que você quiser, que você está falando, você está contando para esse cliente que está na sua frente o que você fez com o cliente da semana passada, o que você falou para ele, mas na realidade você está falando para esse escutar, mas você usou o artifício metafórico de que você está falando para o outro. E quando você trabalha esse fenômeno do diálogo desse jeito, quando você termina, a pessoa se sente convidada a participar das suas ideias. Ela se sente, o filho, quando um pai sabe ter um diálogo com ele, quando termina o diálogo, o filho se sente convidado a experimentar o que o pai está falando para ver se dá certo. É um convite que ele recebe. Na vida, nós somos julgados por quatro coisas. Nós somos julgados por aquilo que fazemos. Quando alguém lhe pergunta o que você faz na vida, você tem que responder de um modo que agregue valor à sua contribuição para o mundo. Você lembra? Quando eu comecei a minha entrevista aqui na televisão, eu disse: a minha missão de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Isso é diferente de dar palestra. Isso agrega valor. Segundo, você é julgado pela sua aparência. Não é estar bem vestido, não. Estar adequadamente vestido para a ocasião. Você não quer ir num médico que está de camiseta. Você quer ir num médico que esteja de branco, de preferência com estetoscópio no pescoço. Terceiro, você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, não tem jeito de você voltar atrás. Uma palavra falada, uma flecha lançada, uma oportunidade perdida, não tem jeito de voltar atrás. Então muitas vezes você tem que morder a língua, porque uma vez que você falou uma coisa inadequada, você não tem jeito de trazê-la de volta. E finalmente ser julgado não só pelo que você disse, mas como
você diz o que você diz. Não tem nada errado com o estresse. Nós convivemos com estresse. Estresse faz parte da vida moderna. Para você harmonizar a sua vida, o segredo é você fazer igual o golfinho. O que o golfinho faz? Ele pega o estresse e ao invés dele ter breakdowns, ele tem breakthroughs. E ao invés dele ter pressão alta, reumatismo, envelhecimento precoce, ele usa esse estresse para criar. Mas se esse estresse passar um pouco demais e você não souber controlá-lo, é igual aquela pedrinha que você coloca no sapato. Coloca uma pedrinha bem pequenininha de areia no seu sapato, dentro do seu sapato, e vai andar durante o dia. No final do dia você me conta o que aconteceu. É apenas uma pedrinha, é uma coisinha à toa, mas faz uma diferença enorme. Às vezes um pequeno estresse que você carrega cronicamente pode fazer uma tremenda diferença na sua vida. Então o que eu quero que você aprender a harmonizar a sua vida, você tem que aprender a relaxar. O relaxamento é fundamental, porque o seu hemisfério direito, ele só trabalha quando você está relaxado. Se você tiver com a musculatura contraída, o hemisfério direito não entra em atividade. E você sabe, o hemisfério direito é a fonte da criatividade. As grandes descobertas no mundo ocorreram graças ao hemisfério direito. Então o relaxamento é fundamental para você descobrir novas coisas. E você não precisa ter muitas grandes ideias na vida, não. Às vezes você tem uma ideia boa, é o bastante para o resto da vida. Não é verdade? Você sabia que se faltar oxigênio ao cérebro, imediatamente o cérebro desmaia? É importantíssimo. O cérebro representa 2% do peso do seu corpo e consome 20% do oxigênio que você respira. Você vê como é que ele usa o oxigênio. Se faltar oxigênio ao cérebro, imediatamente o cérebro desliga. Por quê? Porque aí você desmaia, você vai da vertical para a horizontal, facilita o fluxo, facilita a chegada de oxigênio. É um mecanismo de defesa que o corpo tem. Agora, essa respiração pode ser feita do seguinte modo. Você pode inspirar contando em 4, segurar contando em 4 e expirar contando em 4. Então é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E você faz isso 4 vezes. O que você está fazendo? Quando você inspira, você está trazendo oxigênio. Quando você segura, você está criando o que se chama hipóxia, uma faltazinha de oxigênio que libera uma substância chamada adenosina, que dilata os vasos, e quando você solta e respira de novo, o oxigênio vai em área que não ia antes. Então você está ampliando a sua capacidade mental. Isso leva o quê? 4 segundos, 1 minuto no máximo, 4 segundos cada vez. Então, se em menos de 1, 2 minutos, você faz uma reoxigenação cerebral. Outra coisa importante na sua harmonização é a sua habilidade de visualizar. Se você visualizar em colorido, tem um impacto muito grande. Pessoas deprimidas pensam em preto e branco. Pessoas apaixonadas pela vida pensam em colorido. Daí que está o fundamento científico, por exemplo, da cromoterapia. A outra importante fator na harmonização da sua vida é o gerenciamento do seu tempo. Se você não consegue gerenciar o seu tempo, você não consegue gerenciar a sua vida. Porque a sua vida, o que ela é? Um tempo. Todos nós nascemos iguais, sabia disso? Nós nascemos nus e temos 24 horas por dia. O que você faz com as 24 horas faz toda a diferença. Tem sujeito que não consegue gerenciar o tempo. Então a primeira coisa que você tem que aprender é a gerenciar o seu tempo. Você tem que saber dar prioridade às coisas importantes, não às coisas urgentes. Tem sujeito que só faz na hora da crise, ou seja, tudo é urgente. Então você tem que ter coisas urgentes e importantes, urgentes e não importantes. Essas vezes você tem que fazer. Mas o mais importante de tudo é fazer as importantes que não são urgentes. Ou seja, fazer com planejamento. Porque se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Essa que é a verdade. Você imagina um sujeito que chegou ao pico do Monte Everest. Você acha que ele chegou lá por acaso e se deu conta que estava lá? Não. Ele planejou anos. Ele colocou energia. Cada etapa ele estudou. Ele desenhou na mente primeiro. Tá lembrado que eu falei? Tudo é criado 2 vezes. Primeiro você cria aqui, depois você manifesta aqui. Então você sabendo fazer isto e harmonizando isso no seu ambiente de trabalho, você pode usar o seu ambiente de trabalho como um mecanismo de transformação. Você usar o seu trabalho para a sua própria evolução. Claro que você vai ganhar dinheiro também com isso. Mas mais importante do que o dinheiro
é a sua realização, é a sua autorrealização, enquanto você está contribuindo para a sociedade também. Porque se você só fizer para você e não fizer para a sociedade, é igual mascar um chiclete. Você masca, ele começa a perder o gosto, uma hora você tem que cuspir fora. Você vai ver que um indivíduo que é muito egocêntrico, que é muito egoísta, que só cuida dele, ele não tem satisfação na vida. Chega uma hora que a vida fica cinza para ele, porque ele não está contribuindo para o outro ser. Nós somos animais sociais, nós não vivemos isolados em ilhas, e se o seu vizinho está sofrendo, é problema seu também. Se você vive em parede de meia com alguém, e o telhado do vizinho está pegando fogo, é seu problema também. Não é verdade? Então é importante você harmonizar tudo isto, aprender a trabalhar com relaxamento, aprender a trabalhar com respiração, que facilita a oxigenação, saber gerenciar o seu tempo, fazer tudo de modo ético, porque se você fizer isso sem ética, existe um conflito interno, que você paga um preço. Todas as vezes que você é antiético, todas as vezes que você está em incongruência com seus valores, há uma depressão do sistema imunológico, você fica mais propenso à doença, essa é a verdade. Se você vai fazer alguma coisa que gere sentimento de culpa, às vezes não vale a pena fazer, porque uma das manifestações de maturidade é você poder adiar gratificação. Às vezes o sujeito quer alguma gratificação imediata, mas ele paga um preço muito caro por isso, não vale a pena. Então o que adianta você fazer tudo isso se a sua vida está desarmonizada? Então, harmonizando a sua vida é muito importante, porque do contrário não adianta nada. Que adianta você morre aos 40 anos de infarto? O que adianta todas essas metas, todos esses sonhos, todas essas realizações que você planejava? Não vai ter impacto nenhum. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Você quer ver um detalhe importante? É aquilo de como você percebe as suas metas, como possibilidade ou como expectativa. Se você percebe como expectativa e não acontece, você fica frustrado. Se você percebe como possibilidade e não acontece, continua sendo possibilidade. O bom vendedor é aquele indivíduo, por exemplo, que desperta confiança em quem está comprando. Então a pessoa vende mais. E esse aspecto de confiança, você tem que levar em consideração que depende do território. Um indivíduo às vezes pode ser confiável no campo afetivo, mas não é confiável no campo financeiro. Ou vice-versa. Então você tem que examinar o seguinte, na sua profissão, na sua carreira, no que você está querendo atingir, qual é o detalhe que realmente no final vai ter um grande impacto para você. A diferença está no detalhe. Isso é que você tem que entender, porque todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. Se você caminha, você tem que ver metros na sua frente, senão você bate. Se você dirige um carro, você tem que ver quarteirões na sua frente, senão você bate. Se você pilota um jato, você tem que ver milhas na sua frente, senão você bate. Você está pilotando um jato a 1000 km por hora, aparece um obstáculo a 500 metros, você já bateu. Quanto maior a velocidade que você se locomove, maior terá que ser a sua capacidade de antecipar. Não é verdade? Quando você caminha, metros. Quando você dirige, quarteirões. Quando você pilota, milhas. Agora, como que você antecipa o futuro? Você não aprendeu na escola. Então deixa eu lhe dar uma pergunta que você vai levar para casa de presente. Vai ficar com você aí. O que é hoje impossível na minha vida profissional? Mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo. Você fazendo essa pergunta, você permite ao seu cérebro responder. Você nunca pode obter a resposta certa com a pergunta errada. Então essa pergunta lhe permite, perguntando ao cérebro, o cérebro responde. Lhe permite abrir novas perspectivas, lhe permite criar novos paradigmas. E com isso, aquilo que era impossível passa a ser possível, contanto que você saiba antecipar. Indefinidamente, a única pessoa que pode segurar você é você. Então o que você tem que desenvolver é essa habilidade de entender o seguinte, que você tem que estar sempre em constante melhora. Tem nada errado em você querer. Você chegou num ponto, você quer outro. Agora, o que você não pode é associar a sua felicidade a isto, porque senão você fica naquela história. Quando eu... Então, mesmo que você já tenha o bastante para você, eu sugiro que você continue ambicioso, que você continue produzindo mais, querendo mais, porque se você parar de querer, se você parar a sua ambição, você para de pensar também. Então, a primeira lei não é que é a mais importante. Segunda-feira não é mais importante do que terça, mas vem primeiro, não vem?
É assim mesmo. Segunda vem antes de terça. Terça vem antes de quarta. O ganhar tem que vir antes do gastar. Só que o ganhar é o seguinte: toda a riqueza é criada pela mente humana. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Eu nunca vi nenhum problema financeiro ser resolvido com dinheiro. O sujeito não está indo bem financeiramente, ele pega dinheiro emprestado com o cunhado para pagar o aluguel. Mês que vem, o aluguel venceu de novo e o cunhado já quer receber, ou seja, não resolveu nada. A empresa não está indo bem das pernas, ela vai no banco, pega dinheiro emprestado, não faz nada. No mês seguinte, ela deve o capital, os juros e agora está precisando de dinheiro de novo. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Problema financeiro se resolve com imaginação. Você não vai caminhar nas ruas da sua cidade, onde você mora, e que vai cair riqueza no dinheiro na sua cabeça, não. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma estratégia, se você não tiver uma implementação, não vai ocorrer nada. Então a lei do ganhar é fundamental. Em que você gasta o seu dinheiro? Aquilo que você valoriza. O dinheiro ele tem valor dependendo da transação que está ocorrendo. Um cara que é colecionador de selo, ele pega um olho de boi, vale uma fortuna o selo olho de boi. Para quem não coleciona selo, olha aquilo, não vale nada. Então, o valor do dinheiro é determinado pelo comprador e pelo vendedor em cada transação. E se você gastar o que você ganha, meu amigo, você está andando de bicicleta. Você tem que saber economizar. Você tem que pegar pelo menos 10% que você ganha, sagrado, e separar. Chama-se dízimo pessoal. A palavra dízimo vem de 10. Você tira 10% que você ganha. Aí você deve estar pensando assim, mas eu já economizo 20%, 30% do que eu ganho. Mas não é isso que eu estou falando. Esse dinheiro, esses 10%, você nunca vai poder gastar em nada perecível ou roubável. Isso tem que... Você pode colocar no banco, você pode comprar um apartamento, você pode comprar um lote, mas você não pode comprar carro, você não pode comprar avião, você não pode comprar barco. Nada que seja perecível ou roubável. Isso aí funciona como se fosse o imã do dinheiro. Existe um indivíduo nos Estados Unidos chamado Robert Schuller, que construiu a Catedral de Cristal na Califórnia, em Los Angeles. Ele tem um programa na televisão americana há mais de 30 anos, todo domingo de manhã ele fala assim: se você me mandar 10% do que você ganha, você ficará rico. Tem gente mandando dinheiro há 30 anos para o Robert Schuller. Por quê? Porque funciona. Se você mandar 10% do que você ganha para o Robert Schuller, você também vai ganhar mais. Você não precisa mandar para o Robert Schuller em Los Angeles. Você pode mandar para o Laí Ribeiro em São Paulo. Você não precisa mandar para o Laí Ribeiro em São Paulo. Manda para você. Pega a sua conta final do mês, separa 10% e fala, isso é sagrado. Você deve estar pensando assim, mas peraí, se eu for pegar, eu já ganho tão pouco, como é que eu vou tirar 10%? Se você ganha pouco, 10% é quase nada. Não é verdade? Ou seja, não vai fazer muita diferença. Tem gente que vive com muito menos do que você vive. Se você tirar os 10%, o que vai sobrar, tem gente que vive com muito menos. Você tem que se ajustar a isso. Mas no momento que você faz isso, é um passo de mágica. Porque você está dando para o seu subconsciente a seguinte mensagem: eu vivo no mundo abundante, ganho mais do que preciso, está sobrando. E esse dinheiro acumulado, ele vai criar o que se chama o imã do dinheiro. Semelhante atrai semelhante, ódio atrai ódio, amor atrai amor, a água atrai a água vai para o rio vai para o mar, não é verdade? Para onde vai a água? Para onde tem água. Para onde vai dinheiro? Você acha que o dinheiro vai para o pobre? Não, o dinheiro vai para quem tem dinheiro. Se você for lá no banco e falar assim, pelo amor de Deus, me empresta que eu estou apertado. O banco fala para você, não. Agora você chega lá no banco e fala, eu tenho isso. O banco fala, você não quer levar um dinheiro emprestado? Olha que paradoxo. Quem está apertado mesmo, o banco não empresta. Agora, quem tem sobrando, tem crédito. Crédito é paradoxal. É quem não precisa que tem. Para você não precisar, você tem. Mas na hora que você precisa, aí não tem. Olha que interessante. É o paradoxo. A vida está cheia de paradoxos. Principalmente a vida financeira. Certo? Então é importante você entender isso. Mas uma coisa importante, se você não aprendeu nada até agora dessa nossa conversa, se você aprender sobre a importância do dízimo pessoal, já fez uma diferença muito grande. Se você aprendeu a importância do doar, já fez uma diferença muito grande. Porque você aprender a doar,
Você pode doar tempo, você pode doar dinheiro. Não é só, é o sistema de doar como um todo, é você se doar. É dando que se recebe, está lá na Bíblia. E se você aprender nessa lei do ganhar, do gastar, do economizar, que é o dízimo pessoal, o processo de investimento, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande em investir, porque não é treinado. Ele não aprende na escola, ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Ele não sabe nem manusear o seu próprio pensamento, ele não sabe o poder que o pensamento tem de expandir, de criar, de eternizar-se. E o modo de você mudar, às vezes, algum conceito que você tem negativo com relação a dinheiro, é fazer uma afirmação exatamente ao contrário. O dinheiro é meu amigo. Vamos supor, você fala para você, o dinheiro é meu amigo. Se você acha que o dinheiro é seu inimigo, que você não se dá bem com o dinheiro, você começa a falar, o dinheiro é meu amigo, o dinheiro é meu amigo, o dinheiro é meu amigo, de repente você começa a acreditar. Eu ganho mais do que eu gasto, eu ganho mais do que eu gasto, eu ganho mais do que eu gasto, eu ganho mais do que eu gasto. E aí você começa, o seu inconsciente começa a ficar dizendo, eu ganho mais do que eu gasto, eu ganho mais do que eu gasto. Eu começo a acreditar. Você sabe que tem pessoas que têm dívida como condição de vida, né? A pessoa ganha X, está devendo, você dobra o salário dela, ela está devendo mais ainda. Você triplica o salário, ela deve mais ainda. Quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Você deve conhecer alguém assim, ou talvez ter alguém assim na família. Essa pessoa que tem dívida como condição de vida, ela está faltando perdoar alguém, sabia? Principalmente pai e mãe. Se você tem ressentimento no seu coração, você causa uma resignação de futuro. Se você perdoa o seu passado, você multiplica as suas possibilidades de futuro. Então, uma pessoa que carrega ressentimento no coração, ou do pai, ou da mãe, ou da família, ou o que seja, dificilmente vai fluir nela essa prosperidade. E umas chegam a ponto de ter dívida como condição de vida. Outra coisa importante que eu quero dizer para você aqui é sobre o dinheiro herdado. Cuidado com o dinheiro herdado, porque o dinheiro herdado ele pode vir, na maioria das vezes ele vem com a conotação de morte. Alguém teve que morrer para você pôr a mão naquele dinheiro. Então, se você tem como conotação de morte, é um problema sério. Porque se vem com alguém que tem que morrer, aquilo não é bem-vindo, aquilo não funciona bem. Então, você conhece gente que vem de família muito rica, que tem muito dinheiro no banco, mas que se você for analisar, a pessoa vive como pobre, se comporta como pobre, pensa como pobre, tem toda uma atitude de pobre, só tem o dinheiro no banco. Ora, se ele tem o dinheiro no banco, mas ele tem toda uma atitude como pobre, na realidade ele está vivendo uma vida de pobre. Viver a vida próspera é diferente. Falta de dinheiro pode ser uma questão temporária. Pobreza é um estado de espírito. Quer dizer, a pessoa, para ter vida próspera, é uma questão de atitude. Às vezes ela não tem dinheiro, mas ela sabe que é uma questão de tempo. Falta de dinheiro pode ser uma questão temporária. Pobreza é um estado de espírito. Essa é a verdade sobre tudo isso aí. Então, o que eu quero deixar bem claro é que isso aí é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode também desenvolver a sua inteligência financeira. Se você deixar do jeito que está, a tendência é piorar. Se você deixar seu carro parado um ano, depois de um ano você não consegue dirigi-lo, não é verdade? A gasolina evaporou, a bateria descarregou, você não tem condições, está tudo enferrujado, o pneu baixou, você não consegue dirigi-lo. Por quê? Deteriora. As nossas ideias é a mesma coisa, você tem uma série de ideias que você vai vivendo a vida. Se você não começar a colocar ideias novas, aquelas velhas vão se deteriorando e o mundo vai mudando. Então chegou a hora de você começar a adquirir conhecimento novo. O que vai fazer você mudar é o conhecimento que entra. Do mesmo modo que você toma o café da manhã, almoça e janta, os nutrientes da mente são as ideias. Esse material aqui, ó, que você está trabalhando comigo, eu estou lhe trazendo várias ideias, só que você tem que trabalhar com esse material de novo, porque não é só uma vez que você ser exposto a esse material que vai fazer uma diferença. Às vezes as crenças estão aí, porque uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. A tendência da crença é continuar lá, firme. Então, para romper aquela crença, eu tenho que trazer uma crença nova, eu tenho que praticar, eu tenho que mudar o hábito, porque depois que você mudou o hábito, você não precisa de motivação mais não. Você precisa se motivar para escovar os dentes? Não. Você foi tantas vezes, você escovou os dentes, que você escova os dentes até dormindo. Você já está motivado para isso.
Então, no momento que você faz o hábito financeiro ser uma coisa que faz parte da sua natureza, aí não tem problema, aí a coisa continua. Não interessa a sua idade, não interessa a sua profissão, não interessa a sua conta bancária. A boa notícia que eu tenho é que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode revolucionar isso. Só as minhas palavras não são suficientes. Isso aqui é um despertar. Você chega num hotel e pede para despertar amanhã às 6h30. Às 6h30 seu telefone toca. Não significa que você vai ter um bom dia. Significa que você despertou. Pode ser até que você volte a dormir. Isso aqui, esse trabalho que eu estou fazendo com você aqui é um despertar. A moeda hoje chama-se informação. Você é rico ou você é pobre em informação. Só que informação tem duas características interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em notícia de ontem. Já ficou velho. Já. E segundo, a informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém consegue chegar lá? Não tem valor nenhum. Ela só vai ter valor quando ela estiver na mão de alguém. A informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. O professor Howard Gardner, professor de linguística de Harvard, ele fez um estudo profundo e mostrou que nós, seres humanos, temos 7 inteligências básicas. A verbal, a matemática, a musical, a espacial, a corporal, a intra e a interpessoal. Então, nós temos que aprender a fazer distinções na área da comunicação. Só que isso não é ensinado na sua mesa de jantar em casa, isso não é ensinado nas escolas, você acaba virando um autodidata, aprendendo a se comunicar e convencer os outros. Nós somos animais de hábitos. Se você filmar alguém, você vai ver que ele senta na mesa para tomar o café da manhã, ele encosta a xícara nos lábios 19 vezes. Exemplo. Amanhã vai ser 19. É mais ou menos igual. Ele sai, ele para nos mesmos semáforos, ele cumprimenta as mesmas pessoas, ele entra no piloto automático. Isso ajuda em grande parte, porque você não precisa ficar pensando em nada. Tá? Mas, por outro lado, como o mundo hoje é rápido, nós vivemos num mundo que se caracteriza por ser muito rápido, um mundo muito instável, né? Com a mudança constante. Então, nós precisamos estar constantemente, eu digo, nós temos que mudar para permanecer. Esse é o slogan que eu uso. Se no mundo que você vive hoje, um mundo complexo, veloz e incerto, eu digo que o mundo de hoje se caracteriza por 3 palavras: complexidade, velocidade e incerteza. Não interessa onde você mora. A sua cidade hoje, onde você mora, é muito mais complexa para viver do que era 20, 30 anos atrás. A complexidade aumentou. A velocidade aumentou. Você está aí na internet, hoje é a velocidade da internet. E a incerteza, de repente, uma coisa que você não imaginava vai acontecer. Né? Quem é que previu que o muro de Berlim ia cair em 1989? De repente caiu. Eu ensino as pessoas a levar para perto na hora que ela vai dormir, ela leva um copo d'água e ela faz a chamada técnica do copo d'água. Ela pergunta assim, porque assim, os nossos cérebros funcionam assim. Tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina no seu cérebro a noite inteira. Certo. Se você brigar com seu marido e dormir brigada, você vai brigar com seu marido a noite inteira. Você pode até brigar, mas na hora de dormir tem que fazer as pazes. Entendeu? E tudo aquilo que você pergunta para o seu cérebro, porque nós dormimos, em média, 8 horas por noite. Então, se você que está me assistindo tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo. Verdade? 1/3 da vida você passa dormindo. Tem gente que até mais, né? 1/3 da vida você passa dormindo. Você já pensou que bonito você aprender a colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Olha o quanto que isso vai alavancar a sua vida.
Então eu ensino a técnica antiga, milenar, do copo d'água. Eu faço a pergunta que eu estou querendo resolver hoje à noite, como é que eu vou fazer essa decisão amanhã? E eu tomo um pouquinho de água. Vou tomar. E esse copo fica lá na cabeceira, lá no criado mudo. Amanhã eu acordo, vou lá, tomo outro golinho d'água. O meu cérebro faz uma conexão entre a pergunta e a resposta. É o que o Ivan Pavlov mostrava, que é um reflexo pavloviano. Eu fiz a pergunta, tomei um golinho d'água. Quando eu tomo outro golinho d'água amanhã de manhã, eu desencadeio a resposta que o cérebro trabalhou. E é impressionante. Às vezes você está tomando café da manhã, às vezes você está dirigindo para o trabalho, de repente a ideia vem. Então eu ensino as pessoas a descobrir qual é a finalidade de vida. Qual é a sua finalidade de vida? Para que você nasceu? Eu, sei lá, 30 e tantos anos atrás, fazendo essa técnica, eu descobri transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Todas as vezes que eu alinho as minhas metas com essa finalidade de vida, que nunca vai terminar, ela só termina o dia que eu morrer, que isso aqui é mais ou menos assim a analogia que eu faço. Ó, se você está em Nova York e você quer ir para Chicago, você fala, eu estou em Nova York, quero ir para Chicago. Você viaja para Chicago. Agora, se você está em Nova York e você resolver dirigir oeste, você vai passar por Chicago, você vai passar por Los Angeles, você vai passar por Sydney, na Austrália, você vai embora, você vai voltar para Nova York, porque a Terra é redonda. Então você nunca chega ao oeste, sempre tem o oeste para você ir. Você pode ir para Chicago, você pode ir para Los Angeles, você pode ir para o Havaí, você pode ir para a Austrália, são metas. Mas se você está viajando oeste, você não termina, nunca, porque sempre tem oeste para ir. A finalidade de vida é a mesma coisa. Eu não termino ela, só o dia que eu morrer. Então a minha finalidade de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Isso veio da minha cabeça, do jeito que eu estou ensinando aqui. Eu fiz isso, sei lá, uns 20, 30 dias seguidos, e de repente eu estava tomando café da manhã e isso desceu. Quer dizer, o meu cérebro, o meu inconsciente respondeu. Quando eu passo a trabalhar, primeiro você deixa de trabalhar, porque não é trabalho mais. Quando você está na sua missão de vida, você está de férias. Você não sente que você está trabalhando. Segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana. É muito simples, você pergunta para uma pessoa assim, qual o melhor dia da semana? A pessoa falar que é sexta-feira, essa pessoa não está coerente com a sua finalidade de vida. Porque a pessoa que está coerente com a finalidade de vida, ela quer começar de novo. Aí você fala assim, mas vai mudar o quê? Eu falo, muda tudo. Eu pego um obstetra que está fazendo parto a vida inteira, fazendo parto, de repente ele descobre que a finalidade de vida dele é trazer vida para o mundo. O próximo parto que ele faz já tem um significado diferente. Eu vou usar um exemplo mais simples. Você que está aí me assistindo, está interessado num joguinho que tem uma bolinha que eu jogo para aí, você joga para mim. Eu jogo para você, você joga para mim. Eu jogo para você, você joga para mim. Está começando a ficar chato, não tá? E se eu chamar esse jogo de tênis? Mudou, né? Aquela bolinha que vai para lá, para cá, enquanto eu estou falando dela para lá e para cá, ela não tem muito valor para você. Mas na hora que eu chamei de tênis, tem milhões de dólares por trás, tem um marketing por trás, mudou tudo. E a mesma bolinha indo para lá e para cá, mas agora não é bolinha mais, é tênis. Quando você descobre a sua finalidade de vida, acontece isso. Uma coisa que parecia corriqueira, de repente já tem um significado totalmente diferente. E realmente, primeiro, você para de envelhecer, sua saúde fica muito boa, obrigado. Você nunca mais vai ter problema financeiro na sua vida, desaparece do seu universo físico. E você começa a contribuir para a humanidade, que é o que está todo mundo aqui. O Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, ele dizia assim, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós não somos daqui, nós estamos passando uma temporada aqui. Primeiro, linguagem, a gente tem a impressão que linguagem descreve realidade, mas não é bem assim. Linguagem
cria a realidade. Você nunca vai encontrar um cachorro triste porque esqueceram o dia do aniversário dele. Ele não tem linguagem para criar esse problema. Agora, se você esquece o dia do seu casamento, a sua mulher, o seu marido vai ficar muito chateado. Isso é linguagem. Você vai ver que os nossos problemas, 99,9% deles, são linguísticos. A linguagem, ela pode gerar ou não ação. As pessoas bem-sucedidas, elas usam uma linguagem que gera ação. As pessoas que não têm o sucesso almejado, elas usam uma linguagem que não gera ação. Eu vou dar um exemplo para você. Você imagina, eu começo um discurso e digo assim: eu gostaria de agradecer. Até agora não aconteceu nada. Se eu disse que eu gostaria de agradecer, ainda não surgiu o agradecimento. Agora, se eu começo a falar e digo assim: eu agradeço. Olha só, na hora que eu coloquei o verbo eu agradeço, aconteceu um agradecimento. Na hora que eu falo eu gostaria de agradecer, não aconteceu nada. Então aquela pessoa que consegue fazer tudo, aquela pessoa que todo mundo quer estar por perto, aquela pessoa que está constantemente gerando ação, se você prestar atenção, a linguagem dela é diferente. Ela usa o verbo de uma forma diferente. E o bacana é que agora que você aprendeu isso, se você, ao invés de falar eu gostaria de agradecer, você fala eu agradeço, e você para de conjugar o verbo no condicional e passa a conjugar ele no presente, porque é no aqui e agora. Aliás, é o único que tem. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Você já percebeu que você vive num eterno? A vida é um eterno aqui e agora? É onde e quando? Onde? Aqui. Quando? Agora. Daqui 20 minutos eu vou estar em outro lugar. Onde? Aqui. Quando? Agora. Você nunca saiu do aqui e agora. Aliás, quando você permanece no aqui e agora, você está vivendo. Porque o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Só existe para você o presente, por isso que chama presente. É um presente de Deus. É você saber viver o momento. Quando você aprende a viver o aqui e agora, você está feliz. Você só tem felicidade disponível quando você aprende a viver o momento. Estou aqui e agora. Se eu estou no celular e estou conversando, eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra. As pessoas hoje não conseguem mais viver o momento. Está aqui, eu estou aqui com você. Ó. O celular está desligado, eu estou aqui. Ó. Aqui e agora, junto com você. Esse momento é eterno. Então as pessoas, quando estão felizes, elas estão no aqui e agora. Eu quero ser feliz. Não existe, querido. Esse era o dia que depois que você morrer, você for para o céu. Nós vivemos num planeta chamado Terra. Aqui você vai estar aqui para enfrentar problemas. Você não pode ser feliz, isso não existe aqui. Você pode estar feliz a maior parte do tempo, se você aprender a usar a linguagem para viver o aqui e agora. Se você está ansioso, é porque você está no futuro. Se você está culpado, é porque você está no passado. Quando você está no aqui e agora, não existe ansiedade e não existe culpa. Perfeito. E a linguagem é que faz isso. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humano. O que fez o Homo sapiens foi que o cérebro foi evoluindo, chegou um momento na evolução, sei lá, alguns dizem que é 200, 250 mil anos atrás, que o cérebro cresceu numa complexidade que foi capaz de acomodar a linguagem. Linguagem nos faz humanos. Nós somos animais linguísticos. E através da linguagem, nós criamos a nossa realidade. Então, se você souber trabalhar linguisticamente, você cria a sua realidade desejável. A água vai correr para onde? O esgoto. O esgoto vai correr para onde? Para o rio. O rio vai correr para onde? Para o mar. Você vê que para onde vai a água? Vai buscar a água. Você acha que ódio vai para quem? Para quem tem ódio. Você acha que amor vai para quem? Para quem tem amor. Então,
a tendência do semelhante a atrair semelhante é muito grande. Então, olha que interessante. E existe uma regra chamada regra de ouro, que na realidade, na minha opinião, ela é extremamente furada. Primeiro que essa regra não está na Bíblia. Tá? Alguém diz, isso é bíblico. Não é. Você já deve ter escutado, mas não é bíblico. Que diz assim, faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Isso é a maior mentira que eu conheço. Se eu convidar você para jantar na minha casa, eu não vou lhe servir meu prato favorito. Pode ser que você não coma. Eu vou saber o que você gosta. Então, a verdadeira comunicação é fazer aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Cada um é diferente. O meu gosto é diferente do seu. O meu prato favorito não necessariamente vai ser uma coisa que vai te agradar. Se eu quero agradar você, eu vou procurar saber qual é o seu prato favorito. E o dia que você for jantar na minha casa, eu vou lhe oferecer o meu prato favorito. Então isso acontece em todo lugar. Quando você encontra uma pessoa, tem pessoa que aperta a mão com força, tem a pessoa que aperta a mão devagar. Bom, eu vou ver qual a sua intensidade de aperto de mão. E se estiver tocando samba, eu vou dançar samba. Se estiver tocando bolero, eu vou dançar bolero. Eu vou fazer de acordo com a música, de acordo com a pessoa, o interlocutor que eu estou conhecendo. Então, essa história de eu encontrar o interlocutor onde ele está, faz toda a diferença. Claro que para eu fazer isso, eu preciso de uma certa flexibilidade comportamental. Mas aí é que está a diferença, que faz a diferença. Nós somos julgados por 4 coisas. Nós somos julgados pelo que nós fazemos. Você pode ir numa festa, você pode marcar no relógio, você começou a conversar com um estranho, você pode marcar no relógio que não vai demorar 10 minutos, a pessoa vai te perguntar, o que você faz na vida? Verdade? É isso. Então eu quero pôr a seguinte situação aqui para os nossos usuários aqui, nossos telespectadores. Olha só, eu tenho 2 pedreiros, um trabalhando ao lado do outro, na mesma construção. Eu chego perto do primeiro pedreiro e pergunto assim, o que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego perto do segundo pedreiro e pergunto, o que você faz na vida? Ele fala, eu sou pedreiro. O que você está fazendo? Eu estou construindo o Maracanã, é um dos maiores estádios de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Olha a diferença. O pedreiro que vê um tijolo em cima do outro, pode passar 20 anos, ele vai continuar colocando um tijolo em cima do outro, ele é pedreiro. O que está construindo o Maracanã, eu posso te garantir que logo, logo ele vai abrir uma construtora. Ele não vai ficar colocando tijolo. A visão dele é construir Maracanã e não colocar um tijolo em cima do outro. Então, o modo como você descreve o que você faz muita diferença. Então, você pergunta para mim o que eu faço. Eu falo, eu transformo pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Não é a mesma coisa que fazer uma palestra. O cara que faz palestra, ele é palestrante. Eu tenho um papel transformador. Isso agrega valor ao meu trabalho. Então, se você quiser agregar mais valor ao seu trabalho, faz toda a diferença. Eu me lembro que eu estava dando um curso, eu perguntei para um indivíduo assim, o que você faz na vida? Ele falou, eu vendo bateria de automóvel. Aí ele assistiu essa parte que você está assistindo agora. Quando chegou na hora do intervalo, ele foi até a minha mesa de autógrafo e disse assim, doutor Lair, me pergunta de novo o que eu faço na vida. Falei, o que você faz na vida? Eu ilumino o mundo. O modo como você responder vai agregar valor à sua profissão. Nós somos julgados pelo que nós fazemos. Nós somos julgados pela nossa aparência. Bateu a campainha, você abriu a porta, é um cara de batina preta, colarinho branco, uma Bíblia debaixo do braço. Até que se prove o contrário, você pensa que ele é padre. Você está dirigindo na highway e de repente você olha no retrovisor, tem um carro escrito polícia, ele está piscando, pedindo para você parar. Pode ser que seja até um ladrão que está vestindo um carro de polícia, mas você vai pensar que é polícia. Não é essa a primeira reação que você tem? Primeiro é o que você faz. Segundo é a sua aparência. Mas não é estar bem vestido, não. Aí que a pessoa não entende. É estar adequadamente vestido para a ocasião. Certo. Eu sou advogado, vamos supor que eu seja advogado, que eu defendo uma multinacional e os operários estão em greve.
e eu vou representar essa multinacional no sindicato deles. Eu não vou chegar lá de Rolex, de abotoadura de ouro, de gravata. Não, eu vou deixar meu Rolex em casa, vou tirar a abotoadura, vou tirar o paletó, vou tirar a gravata, vou arregaçar a manga da camisa, vou abrir ela por 2 primeiros botões, vou passar no bar, vou comprar 2 chicletes de bola e vou chegar lá mascando. Se eu quero jogar no Flamengo, eu não posso entrar em campo com a camisa do Fluminense. Se eu quero servir exército, eu não posso aparecer lá com o uniforme da Marinha. Então, o negócio não é estar bem vestido, é estar adequadamente vestido para a ocasião. Somos julgados pelo que nós falamos. Enquanto você não falou nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, uma palavra falada, uma oportunidade perdida, uma flecha lançada, não tem volta. Então você tem que morder a língua, porque às vezes você dá vontade de falar uma coisa, mas depois que você falou, não tem jeito de voltar. Então se você está numa situação que você não domina, é preferível, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Nós somos feitos mais para escutar do que para falar. Mas o quarto é o mais importante de todos. É como você diz o que você diz. Eu posso trazer alguém aqui que fale o mesmo vocabulário que eu estou falando. A entrevista pode ser muito melhor ou muito pior. Porque não é só o que eu estou falando que está contando. É como eu estou falando o que eu estou falando. Tem um ditado que diz assim, ó. O cantor é mais importante do que a canção. Se você é fã do Roberto Carlos e ele canta uma música que toca o seu coração, aquela mesma música, cantada por um cantor que você não gosta, não vai ter o mesmo resultado. Então nós somos julgados pelo que fazemos, pela nossa aparência, pelo que dizemos e como dizemos o que dizemos.